Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, está no ar o programa Papo Certo de hoje, com minha apresentação e de Evanira Guiar. De segunda a sexta, às 8h30 da noite, estamos aqui e falamos sobre diversas áreas do direito, política, empreendedorismo, economia, turismo e finanças. E o papo de hoje é de saúde. Vamos falar sobre a reativação do programa Mais Médicos. A nossa convidada de hoje é a doutora Tatiana Bragança de Azevedo Della Justina, que é especialista em otorrinolaringologia e conselheira do Conselho Federal de Medicina. Muito obrigado pela sua presença no Papo Certo. Muito obrigada, um prazer poder participar desse programa, com bastante audiência, né? E poder esclarecer alguns pontos para os telespectadores. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda, então, doutora Tatiana. E você aí que já está nos assistindo pode participar do Papo Certo, enviando a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 3029-8080 para interagir com a nossa convidada. Um rápido intervalo e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta e não se esqueçam que o Papo Certo também está sendo transmitido simultaneamente pelo YouTube e Facebook. E vocês podem assistir e também compartilhar através destas plataformas. Doutora Tatiana, o Conselho Federal de Medicina tem atuado para garantir que os médicos tenham a formação adequada para atuar, inclusive nas áreas de especialidade. Isso é uma garantia para o cidadão? Certamente, o Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais de medicina, através do registro, né, da profissão médica, são a garantia, né, que a gente tem de que aquele profissional é de fato médico, para começar, né? E em termos de especialidade, eu posso dizer o seguinte: o médico que é registrado no Conselho Regional de Medicina, ele pode exercer, em princípio, qualquer atividade dentro da medicina. Mas é claro que ele só vai exercer aquilo que ele se sentir apto a exercer. Então, por exemplo, em termos de especialidade médica, a gente tem o registro de qualificação, né, de especialidade, especialista, que é o RQE. Então, essa é uma formação depois da formação do curso de medicina, depois da graduação, através de residência médica ou de prova de título de especialista da sociedade de especialidade. O médico se submete a essa avaliação para depois registrar no Conselho Regional de Medicina a sua especialidade. É bem importante essa sua informação. Eu, particularmente, observo apenas o número de CRM do médico. Eu nunca fui atrás do RQE que a senhora comentou, até para saber se ele tem a formação e principalmente o registro junto ao Conselho Regional de Medicina para aquela especialidade. Então, fica aí uma dica bem importante para quem está nos assistindo. Se tem uma dúvida se o seu médico especialista ele tem realmente essa habilitação registrada no Conselho, pesquise e pergunte para ele o número do RQE dele. Exatamente. Inclusive, ele, mesmo que o médico não tenha esse RQE, ele pode exercer a medicina na sua... Mas a garantia maior é a especialização registrada. Integralidade, certamente. E ele não pode fazer publicidade
a respeito de uma especialidade que ele, de fato, não possui RQE. Olha aí. Realmente é muito interessante, doutor. O Senado Federal recentemente derrubou a obrigatoriedade da revalidação do diploma de medicina para os que têm um diploma estrangeiro. Por que isso fragiliza a saúde no Brasil? Esse é um tema, assim, que nos entristece muito, porque todo médico gosta de gente, né, e se importa com as pessoas, e a saúde pública, justamente as pessoas mais vulneráveis é que vão sofrer, porque imagina nós viajarmos aí por esse Brasil aí que é grande, que tem muitos lugares, muitas cidades, e de repente nós ficamos doentes, ou algum familiar nosso está doente e precisa do serviço de saúde daquele local. Então, o controle do registro daquela pessoa que está atendendo como médico é fundamental. Infelizmente, o governo federal, em março, editou uma medida provisória, que é a medida provisória 1165 de 2023, e é uma reedição, uma reestruturação do programa Mais Médicos, aquele de 2013, do governo Dilma Rousseff. Então, infelizmente, essa reedição veio com alguns problemas, aumentando o tempo de permanência de pessoas que vêm para cá, para esse programa, que não são brasileiros, não exigindo que essas pessoas tenham revalidado o seu diploma, o que é um perigo, é um risco. Vou te dar um exemplo, vou dar um exemplo para vocês, para os ouvintes. Imagina que eu viajo toda semana para Brasília, minha atividade é lá, no Conselho Federal de Medicina. Vocês acham que eu vou subir no avião e vou ficar muito preocupada em perguntar se o piloto tem horas de voo suficiente, se ele realmente é um piloto habilitado para conduzir o avião? Não, né? Eu Claro não que vou não. perder meu tempo com isso. A minha ideia é pegar o avião e me levar a Brasília, porque eu trabalho lá. Então, essa situação é a mesma coisa, que a gente chega no hospital, então vai pedir para o médico saber, escuta, o senhor fez a faculdade de medicina aqui no Brasil? Não. O senhor fez a revalidação? Como assim? Isso é uma coisa automática. Então, as entidades sempre fizeram isso, né? E agora, infelizmente, nós fizemos um trabalho muito grande. O CFM fez uma campanha enorme de conscientização para que a sociedade se desse conta do risco à saúde. E nós falamos com muitos deputados, cada conselheiro federal nos seus estados falou com seus deputados, seus senadores, explicar, olha, vai passar a medida provisória para votação tanto na Câmara como no Senado. Nós precisamos evitar que determinados riscos à saúde pública aconteçam e pedimos muito, todos os conselheiros. E o CFM, como entidade médica maior do Brasil, nós temos praticamente 565 mil médicos no Brasil. É muito, bastante. Sim. Então, infelizmente, na Câmara passou uma emenda proposta pelo Conselho Federal de Medicina, e claro... Felizmente, nesse caso, Felizmente, nesse caso, só que... No Senado, não. No Senado, infelizmente... Mas ainda tem como desfazer essa questão? Infelizmente. Só se o governo federal vetar. Mas acontece que partiu do governo, né? fazia parte da pauta eleitoral, né? Do projeto mas vamos eleitoral. aí, temos que a sociedade toda unida aí se erguer contra essa decisão, porque realmente eu não pergunto se o piloto do avião tem a experiência e o registro necessário para conduzir o avião. E a mesma coisa, está tratando de vidas, não é? Doutora, a senhora comentou sobre o número de médicos no Brasil. A gente sabe que existem 3 médicos para cada 1.000 pessoas. O indicado ideal pela OMS é 1 para cada 1.000. Nos fale sobre este número. Também nós temos algumas aberrações. Atualmente, para ser bem exata, nós temos no Brasil 2,65 médicos, né? Para ser bem exata. Para cada 1.000 habitantes. E a população brasileira é 213 milhões, mais ou menos, de habitantes. É bastante, tá?
E o que a gente vê é que nos últimos 30 anos, uma profusão muito grande de escolas médicas. Por diversas razões, que eu não vou elencar aqui, pensem, né? Mas vamos considerar que a maioria das faculdades que surgiram nesse período são faculdades privadas. Então, grupos de interesse que surgiram, e a faculdade de medicina é uma faculdade cara, a gente sabe. São 6 anos de atividade, só na faculdade, fora depois residência, médica e tal. Exige uma estrutura diferenciada, porque não é qualquer lugar que vai abrigar, tem Sim. que ter hospital-escola, tem um monte de outras exigências, né? Mas isso aconteceu no Brasil, assim, uma espécie de derrame de faculdades, por questões, como eu disse, diversas, né? Questões políticas, questões econômicas, interesses, e isso tem aumentado muito a natalidade de médicos. E a gente sabe que não há necessidade. Nós estamos dentro do padrão da OCDE. Então não precisaria trazer médicos de fora, por exemplo? Não precisaria. Nem deveria. Não deveria. Só readequar o que temos internamente. Deveria readequar os médicos que nós temos aqui e distribuir esses médicos. Mas também não é só colocar os médicos em qualquer lugar remoto, não é? Porque não é tão simples assim a medicina. Tem que ter uma infraestrutura. Sim. Tem que ter um hospital, Sim. tem que ter uma infraestrutura completa de saúde para que a medicina seja exercida, seja bem exercida. Então, essa situação, infelizmente, tem acontecido. E agora, assim, eu não vou dizer que é o partido A, B ou C, e eu não me coloco dentro de partido aqui. A gente vai colocar a seguinte ideia: nós temos que fazer aquilo que é preciso e que a população necessita. Então, infelizmente, não há incentivo para que o médico fique em lugares remotos. Não há infraestrutura de saúde suficiente para que o médico fique em lugares remotos. Então, não adianta o prefeito de uma cidade pequena dizer assim: olha, eu vou chamar os médicos lá, eu quero que tenha especialista ou, sei lá, clínico geral na minha cidade, aí vou lá, contrato. Sim. Só que ele paga um mês, o médico se desloca com a família, filho pequeno, tira do colégio, não, agora vamos lá para a cidade tal, né, e vamos ficar lá, residindo lá. Paga um mês o prefeito, paga 2 meses, paga 3 meses, não tem mais dinheiro para pagar. E aí? Entende? Essa é a nossa realidade. Então, não o investimento deveria não trazer médicos de fora, talvez, mas sim investir no que nós já temos internamente. Exatamente. E reorganizar a distribuição geográfica e estratégica. Exatamente. Né? Falta estratégia na onde medicina, precisa. Na divisão dos locais, dos espaços. Né? O CFM tem uma demografia médica que a gente sempre faz, e tem médicos suficientes, só que eles estão em centros maiores. Claro. E não é porque eles querem ficar nos centros maiores, não, é porque é onde se pode realizar uma medicina de qualidade. Mas poderia ter mais centros. Poderia ter mais centros. Talvez não tão grandes. Dividir esses centros. Talvez não tão grandes, mas centros capazes de abrigar uma saúde de qualidade. Perfeito, perfeito. E, doutora, o que pode ser feito a partir de agora e a partir da votação no Senado para defender a qualidade da prática da medicina no Brasil? Pois é, isso é uma coisa recente, faz 2 dias dessa votação. E, na verdade, o Conselho Federal de Medicina ficou chocado, como eu, como conselheira, todos os conselheiros, a estrutura conselhar toda, né? É uma aberração. Né? É uma aberração, isso jamais se esperou que pudesse acontecer no Brasil dessa forma, né? É uma espécie, assim, se eu posso forçar uma expressão, assim, para dizer como eu me sinto e como muitos médicos se sentem, é um estupro moral. Mas assim. Essa medida provisória, então, isso. que ela torna obrigatório o registro
pelo conselho, no caso regional, né, que faz o registro, desse médico vindo Não. de forma... Ele não ele torna obrigatório. ele vai trabalhar Sem o registro. durante um período sem o registro. Imagina que E como ter certeza? da sua formação. Eu não pergunto pro piloto do avião, né? Nossa, gente. Meu Deus. Ninguém pergunta. Doutora, faltam realmente médicos no interior, né? E nas regiões mais afastadas, né? E de que maneira isso poderia ser tratado aí pelos municípios, estados e União para resolver essa questão? Olha, para resolver mesmo essa questão, deveria ter uma carreira médica. Carreira médica. Carreira médica. Essa necessidade, ela foi surgindo, assim. Eu sou médica, esse ano vai fazer 40 anos. Tenho 40 anos de medicina. E eu vejo que a medicina vem tendo essas questões em função do número de médicos, do número de escolas. Entende? Essas coisas vão acontecendo e vão modificando o panorama da medicina e da saúde. Então, infelizmente, medidas devem ser tomadas. Nós relutamos ainda em conseguir isso, a gente não conseguiu isso do poder público, mas seria uma solução. Ter uma carreira médica assim definida, como estruturada. os promotores de justiça, os juízes vão para as cidades do interior, mas eles vão recebendo, né, um valor X, Sim. né? O médico deveria. Isso ajudaria a resolver esse Claro. problema. Realmente. Bom, nós chegamos no finalzinho do nosso primeiro bloco. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho e já voltamos com o Papo Certo. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu aproveito para te convidar para nos seguir nas redes sociais e também acompanhar o nosso programa nos principais canais digitais. Doutora, na sua opinião, é possível melhorar a saúde com os recursos que a gente tem disponíveis hoje no Brasil? Pois é, um país que tem saúde pública universalizada, como o Brasil, a exemplo do NHS britânico, tem que investir mais do ponto de vista governamental na saúde. Nós investimos, por exemplo, vou dar o que o Reino Unido investe, 8% do PIB na saúde. 8%? O governo. Nós nunca chegamos a... 3,8%. 3,8%. Do PIB. Menos da metade do que o Reino Unido investe. É muito pouco, entende? É muito pouco. Bom, nem vamos falar em remuneração de SUS, né? As tabelas SUS aí Sim. que desde 2008 praticamente não tem reajuste. Então, mesmo com tudo isso que eu estou falando para vocês, no Reino Unido há pouco tempo teve uma greve de médicos Sim. e enfermeiros que estavam se sentindo que a inflação aumentou e que eles não têm ainda o que deveria ter do ponto de vista remuneratório. Imagine os médicos brasileiros. Imagine os médicos brasileiros. Eu gostaria de te pedir, doutora, para nos explicar para nós e para os nossos telespectadores o que significa autonomia do ato médico. Essa é uma outra questão, assim. O Conselho Federal de Medicina defendeu e defende a autonomia do médico e do paciente também, né, na hora de escolha de tratamento. A autonomia é um princípio bioético. É um princípio bioético. A gente não criou isso. É um princípio bioético. É a liberdade que o médico tem que ter no momento que ele está atendendo aquele paciente, de avaliar cada paciente, porque cada um é único, no seu contexto, no conjunto de patologias que essa pessoa tem, nos medicamentos que a pessoa toma, no que objetivamente a pessoa está apresentando, ele tem capacidade técnica para decidir qual é o tratamento.
E a decisão é dele, soberana? A decisão é dele, mas não é soberana. Não é soberana? É uma decisão discutida com o paciente. Discutida com Olha, o paciente. O seu caso é tal e nós podemos fazer isto ou aquilo. Né? Essa é a autonomia. Porque não é só a autonomia do médico, é a autonomia do médico e também do paciente. Entendi. Então, o CFM defende, nós defendemos, que isso se mantenha, que isso continue, porque o médico tem capacidade técnica para poder realizar esse atendimento desta forma. E, doutora, no Rio Grande do Sul, como estão as condições de trabalho para os médicos aqui no estado? Como o resto do Brasil, né, a medicina sempre poderia ser muito melhor, poderia ser melhor remunerada. Nós tivemos há pouco tempo uma espécie de confronto, né, em questão do IP Saúde, os honorários pagos. Então, não estamos satisfeitos, A saúde pública deixa a desejar. O IP Saúde, agora recentemente foi votada uma nova proposta, vai ter pagamento dos dependentes, que todos os planos de saúde têm, né? Vamos combinar. Sim, isso é uma questão de justiça para a própria sociedade gaúcha. Para a sustentabilidade do plano, né? Não tem como corrigir honorários, enfim, tudo aquilo que se quer, pagando com dependentes que não têm nenhuma contribuição. Né? Não, e assim, as pessoas adoecem de forma diferente, necessitam do serviço de saúde de forma diferente. Se eu tenho 70 anos, eu vou ter algumas necessidades. Se eu tenho 50, eu vou ter outras. Se eu tenho 30, eu vou ter outras. Sim. Né? Se eu sou uma criança, eu tenho outras necessidades. Então, não pode ser uma coisa só para todo mundo. Então, parece mentira que demorou tantos anos para que o poder público, né, entendesse isso, né? E fosse, enfim, homologado isso, né? Essa diferença, né? Vai ter. Sim. E, doutora, no seu Instagram a senhora sugere que aqueles que votaram pela não obrigatoriedade do diploma fossem atendidos por médicos sem diploma reconhecido. Conte para a gente mais sobre isso, Eu fiz uma provocação, na verdade, né? Porque isso faz parte do sentimento de indignação que a gente tem. Se aqueles parlamentares, né, que definem as políticas públicas no Brasil, se eles estão votando e acham que é possível isso, por que eles acham que isso é possível para um determinado segmento da população e para eles não? Mas sabe-se que os senadores têm um plano de saúde próprio e muito bem remunerado, inclusive. Então, eles não utilizarão esse serviço. Não, e se eles ficarem doentes, eles vão utilizar os serviços do Hospital Albert Einstein. Nada contra, eu sei que são serviços ótimos, né? Ou então mas o Einstein não vai contratar um médico que não seja revalidado o seu diploma. Essa é a questão, né? Essa é a questão. Então, praticamente equivale a dizer que ficaram dois tipos de saúde. Uma saúde para a pessoa pobre, vulnerável, uma saúde para quem tem condições. Então, isso é injusto, né? O direito à saúde, elencado na nossa Constituição, no artigo 196, ele é para todos. Indistintamente. Mas está longe de ser igualitário. Qual a qualidade para cada um? Pois é. Mas não é igualitário. A senhora é contra a atuação de médicos estrangeiros no Brasil? De forma alguma. O que a gente é contra é a não revalidação do diploma. Perfeito. Eu sou médica aqui no Brasil. Se eu for viajar para Portugal, para Espanha, para o Canadá, para qualquer lugar, eu tenho que fazer uma revalidação do meu diploma. É justo? É justo? E não é dizer assim, as nossas faculdades aqui são melhores, então... Não é isso. As doenças são diferentes, a incidência das doenças é diferente de um país para outro. Por exemplo, alguém pode ser formado nos Estados Unidos e vir para cá, para o Brasil. Tem que revalidar? Claro. Sim. Essa pessoa nunca estudou doenças tropicais, porque não existem doenças tropicais num país como os Estados Unidos. Né? É diferente a incidência de doenças. Então, não é querer dizer que uma faculdade pode ser melhor ou pior, não é isso. É apenas adaptar as regras daquele país. Não estamos pedindo muito. Doutora, como é feita essa revalidação? São provas, né? É uma lei, né? Tem uma lei. A revalida é uma lei, a Lei 13.959, de 2019. E o revalida ocorre desde 2011. Mas
como forma de lei desde 2019. Então, são etapas, são 2 etapas e tal. Nem sempre é feita uma por ano. Dependendo, tem alguns anos que não foram realizadas, por diversas razões. Mas eu vou fazer uma outra pergunta aqui, no ar, assim. Vamos pensar. Por que não fazer a revalida, por quê? Qual é a razão? Eu posso dar uma ideia. No último revalida de 2022, no último período, foram aprovados 3,7%, menos de 4%. 3,7%, ou seja, 96% não passou no revalida. Exato. Então, será que isso tem que a não ver? estão preparados. Esse é o fato. Essa é a razão. É um risco muito grande para a população. Muito. A gente está alertamos a sociedade, falamos com os nossos parlamentares, mas infelizmente não tivemos êxito. Uma lástima. Doutora, o que faz do Rio Grande do Sul um berço de tantos médicos proeminentes? Nós temos excelentes universidades aqui e muitos colegas que pesquisam, né? Muitos pesquisadores. E, enfim, eu sou suspeita para falar, sou gaúcha, né? Sim. Sou médica e sou gaúcha. Proeminente. Expoente nacional. A minha proeminência, eu sou a primeira conselheira federal mulher, né, dentro do CFM, no Rio Grande do Sul, né? Sim, sim. Daqui do Rio Grande do Sul sempre foram conselheiros homens. Então, nós quebramos essa tradição. Sim. Né? Mas isso não tem nada que ver. É uma citação. Mas é um né? exemplo. É um exemplo. Mas acho que a dedicação do povo, né? A dedicação, o afinco, né? Por estudar, por estabelecer as metas, né? de metas profissionais. Então, disso faz a nossa terra, graças a Deus, ser muito bem servida de médicos. Doutora, antes da Amanda, eu queria fazer uma pergunta para a senhora que eu vejo que é interessantíssima, que é sobre o incentivo à pesquisa no desenvolvimento médico. Como a senhora vê atualmente as pesquisas na área médica e o que isso ajuda a contribuir, então, com a medicina? Nós tivemos agora, por exemplo, na época da Covid, um estímulo muito grande. Muito grande né? a pesquisa. Porque a necessidade faz o estímulo aí, né? Então, era um problema mundial a ser resolvido. Né? Muitos óbitos, né? O mundo parou, né? Em todos os países. Então, se não fosse a pesquisa, talvez estivéssemos muito pior. Né? A pesquisa é muito importante, né? E, claro, a gente quer que seja um estímulo governamental. Governamental. Porque também existe na iniciativa privada isso, né? Eu não tenho nada Mas contra. vem tecnologias caríssimas, né? Até que se dilua esse custo. O que eu digo, assim, é que a pesquisa, ela pode ser usada, qualquer pesquisa, qualquer descoberta científica, sempre ela pode ser usada para o bem ou não, né? Vamos ver se a gente consegue dar tempo, doutora, que eu gostaria muito que tu falasse sobre o teu livro, Porque a Saúde e a Medicina Estão na Justiça, escrito em 2018. Bom, vou falar do livro. Eu trabalhei durante 30 anos no Tribunal de Justiça como perita concursada. Na minha área, a área de otorrino. E é uma área restrita, né? Então, era um concurso restrito. E nesses 30 anos, a gente observa que desde 1990, que foi o concurso, até quando eu me aposentei de lá, as coisas na medicina e na saúde mudaram muito. Muitas ações judiciais. O Tribunal de Justiça, ele fez de propósito isso. Tinha sempre um departamento médico lá, mas era uma coisa pequena, uma coisa assim mais para atender as pessoas, funcionários. Sim. Eventualmente uma dúvida que o magistrado tivesse a respeito de um processo, como decidir. Então, a questão é que isso aí aumentou muito as ações e o aumento das ações me gerou essa pergunta, né? Porque toda pesquisa é uma pergunta. Por que a saúde e a medicina estão na justiça? Perfeito. E aí tem o seu livro. Aí tem o livro. Quem quiser conhecer, então tá aí o livro. Exatamente. Vamos, então, Por que a Saúde e a Medicina Estão na Justiça. Doutora Tatiana, imensamente grata pela tua presença aqui conosco. Obrigada. Que agradeço.
Eu agradeço também a vocês de casa por terem nos assistido e lembro que é reprisado às 7h30 da manhã e para quem perdeu o programa também pode nos assistir lá no YouTube do Papo Certo. E ficamos aqui com a esperança que os nossos governantes solucionem isso para a melhoria da nossa população, da saúde do nosso Brasil. Então amanhã às 20h30 estamos de volta com o Papo Imobiliário e esperamos todos vocês. Até lá!